Na entrevista de hoje, a gente está aqui com o cineasta, um amigo conterrâneo de Rio Claro, João Paulo Miranda Maria. Olá, João, tudo bem? Como é que você vai? Tudo jóia, ótimo. Com Legal. você. Sempre bem, né? A gente está tentando caminhar da melhor maneira possível, né? Exato. Eu já queria começar, cara, sem muita enrolação. Primeiro, parabenizar pelo seu filme, que né, entrou para a seleção oficial de Cannes 2020. E eu queria que você comentasse rapidamente qual é a sensação, né, de participar de um dos festivais. Você já havia participado com um curta, mas agora retornou com um longa-metragem. E qual a sensação de participar de um festival super importante, né? Acho que o maior, mais importante do mundo, ele e o Oscar, acho que dividem aí em grau de importância, mas também falasse sobre esse momento, né? Sobre esse momento de não ter tapete vermelho, como você já bem colocou lá no Facebook. Então, é uma sensação mista, né? Assim, né? Tem duas faces, né? A primeira é lógico, um orgulho, uma honra, porque não apenas é o representante do Brasil, mas também representa a América Latina, porque é o único representante da América Latina também. Então, isso vem com uma grande responsabilidade, uma grande honra. Então, para mim, assim, foi incrível, porque uma coisa era entrar com curtas-metragens, que também são muito difícil, é muito difícil entrar, e conseguir entrar e tal, mas quando se fala de curtas-metragens, é falar de novos talentos, é falar de pessoas desconhecidas que vão ser descobertas pelos festivais. Agora, quando se fala em longa-metragem, aí a competição é muito mais selvagem, ou seja, você está lidando com os grandes monstros do cinema, os maiores diretores. Então, ou seja, o espaço diminui muito e é muito mais difícil conseguir furar, né? Então, assim, foi realmente incrível, porque é uma coisa que, para primeiro longa-metragem, assim, primeiro longa-metragem, né, de estrutura profissional e tal, isso é muito raro. Então, por isso foi uma sensação incrível. E ainda saber que o filme iria para a competição, né? Então, foi incrível só de saber disso, porque o filme estava cotado para todas, na verdade, então isso foi algo incrível de saber, e no final, no último momento, é que soubemos, um dia antes, que eles queriam mesmo para a competição oficial. Então foi algo muito incrível. E aí vem um outro lado, né, que ao mesmo tempo a gente pode até, né, passa pela cabeça, né, aquela imagem de estar indo lá, de estrear o filme lá naquela sala, de poder imaginar, mesmo que mínima, mas uma possibilidade de ganhar, de ser premiado. Então, com certeza passa na cabeça, mas diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo que a gente vê, é difícil até ter estômago, digamos assim, sabe, para querer desfilar, digamos assim, né, falando grosseiramente, mas tá ali com smoking, querendo ganhar um prêmio, não sei o quê. Então não tem muito estômago para isso. Então eu acho que tomou a melhor atitude também. Por um lado, o festival não teve, mas ele anunciou quais filmes viriam. E por que eu assim concordo? Acho que é muito importante eles anunciarem, porque esses filmes eles vão vir, vão ser descobertos de uma maneira ou de outra, ou pelos cinemas, ou pelos próximos festivais. Mas no caso do nosso filme, é um filme que eu vejo que cabe como uma luva, que ele vem muito forte e vem muito forte, né, para falar da situação que está acontecendo hoje em dia. Legal, João. Queria que também, inclusive, você falasse sobre o filme. É com o grande ator Antônio Pitanga, um ator negro, nesse momento onde as manifestações, devido à morte do ex-segurança George Floyd nos Estados Unidos, e também aqui do Miguel, do João Pedro, de outros negros que acabaram sendo assassinados por forças policiais e por forças do Estado, e você já tratar isso no seu filme, né, já vem trabalhando isso há bastante tempo, essa questão, o racismo estrutural tão presente aí na sociedade, né? Queria que você comentasse sobre a história do filme e sobre o racismo.
A história do filme, até ela não tinha como um foco principal a questão do racismo, até porque originalmente no roteiro, uma coisa que até foi estranha, digamos assim, que eu naturalmente escrevia o roteiro como um homem velho que vinha do interior de Goiás, com marcas do tempo, ou seja, alguém rústico e que tem a ver com aquela velha ideia que cada vez mais eu vou desenvolvendo do cinema caipira. Então, essa figura que vem do interior de Goiás e que vem parar numa comunidade do Sul, totalmente tradicionalista, de descendentes austríacos, onde aprendem alemão e só falam alemão, é um português meio estranho, é um outro Brasil que a gente não reconhece, tudo muito branco, tudo bem colonial, madeira e tal, e aí ele trabalhando num laticínio com leite e tal, tudo uma coisa muito higienista, e ele não se encaixa ali. E aí depois ele descobre uma casa, digamos, abandonada e que ele vai recuperando dentro dessa casa todo um passado, uma memória longínqua da sua origem e vai indo para um lado tão até surreal, espiritual, uma coisa tão antiga nos primórdios e até ele se transformar numa outra coisa e vingar realmente, né, algo muito visceral mesmo. O filme vai para um ponto muito visceral e violento e aonde ele responde mesmo a essa sociedade. Essa sociedade dividida que na verdade parece tem uma é um filme que não fala a data que acontece, mas é como se fosse atual, mas tudo foi pensado como se fosse nos anos 70. Desde veículos, não tem celular, tudo, as roupas, tudo tem uma cara anos 70. Isso já era previsto para fazer o filme. Então é uma coisa meio antiquada, meio cafona, meio ridícula, onde que você não reconhece o Brasil como nosso. E é um Brasil dividido, um Brasil de movimento separatista, que vai lembrar um pouco também do integralismo, que vai lembrar um pouco do fascismo. Então, tem várias coisas ali no filme que vai juntar e que, é claro, no roteiro original nem citava que era um homem negro. E aí, no momento que, quando me perguntaram as produtoras quem eu imaginava para o papel, e eu falei o Pitanga, todo mundo até assustou, falou, mas a gente não sabia que era um filme, né, que era um personagem negro e tal. E eu falei, olha, para mim, não é que não importa, é claro que importa. Tem todo, quando você fala um ator negro, no caso do Pitanga, isso se transforma. E se a gente pensa no hoje em dia, bate muito mais forte. Então, o racismo virou um tópico, um elemento agora a mais, extra no filme, que faz a luta do filme, a bandeira do filme, ficar ainda mais forte. E é um protagonismo, porque assim, o Pitanga, com toda a fama dele, no sentido de ter sido o ator que fez o único filme que ganhou a Palma de Ouro, O Pagador de Promessas, e que foi também que estreou o cinema de Glauber Rocha, que teve um primeiro filme dele, do movimento do cinema novo. Então, e que depois, né, nos últimos anos, talvez era muito mais lembrado no popular como o pai da Camila, por exemplo. Então, eu queria trazer de volta. Eu falei para ele, eu falei, olha, eu sei que você está velho, mas eu quero saber, você tem sangue no olho? Você vai vir com tudo? Você vai se expor? Você vai enfrentar? Eu preciso desse sangue, eu preciso dessa força, esse Pitanga que eu sei que existe ali dentro, essa alma. E aí eu provocava e ele queria. Nossa, ele veio de um jeito tão aberto, de peito aberto, que as pessoas vão surpreender. É um papel para ele que ele me repete de toda a vida dele. Ele falou, olha, um protagonista assim é exclusivo, mesmo com o cinema novo, que fez papéis incríveis, mas ele falou um protagonista e desse jeito ele, sabe, o filme é ele. Então, isso foi um presente que eu pude oferecer para ele e ele também para mim, que ele me batizou, digamos, no cinema. Legal, então. Então, apesar de inicialmente não ter sido pensado, esse elemento acabou sendo agregado, mas fala muito sobre esse momento de
de polarização que a gente vive. Então, você citou aí, estou perguntando porque como eu não assisti, só li a sinopse aí do filme, É. fala também sobre a questão do integralismo, de um outro povo, desse choque de culturas. Você acha que esse choque de cultura ele tem prejudicado a sociedade brasileira atualmente, João? Olha, é claro que todo mundo gostaria de ter o discurso de paz e amor, queria ter união, com certeza gostariam. Mas o problema é que agora, cada vez mais, está ficando insuportável. Eu vejo que, assim, por um lado, depois do golpe, né, de 16, que realmente cada vez mais né, se caracteriza assim, começou a sair os monstros dos armários. Gente que era amigo, que era parente, saía. Pessoas que a gente tomava cerveja e que ria, e que a gente até meio que relevava piadas, ou um gosto machista, uma coisa meio preconceituosa. Só que aí essas pessoas começaram a assumir monstros tão conservadores e considerar que uma ditadura seria bem-vinda e que falta essa rigidez e que realmente as supostas minorias teriam que obedecer, abaixar a cabeça. Parece que veio assim um povo recalcado que de repente em época, né, há poucos anos atrás, com todo o movimento tanto negro, a inclusão social começou a ficar mais, mesmo com toda a corrupção também que houve no PT e tal, mas veio uma inclusão social que também foi única. E isso acabou também criando todo um ambiente ruim, uma divisão. Eu vejo que assim ela pode ser considerada, eu acho que assim, com certeza é prejudicial no sentido que sempre um atrito, né, não é desejável, um embate não é desejável, porém eu vejo que se não gritarmos alto, se a gente não falar alto, se a gente não enfrentar, eu vejo que a coisa vai desabar e a gente vai se decepcionar, vai se arrepender de não ter lutado antes. Então eu vejo que agora é o momento de lutar. Mesmo estando fora do Brasil, nesse momento, estando aqui na França, eu vejo que, para mim, eu posso, um outro nível, de lutar também pelo Brasil, pela cultura brasileira, e levantar essa bandeira, e ainda mais sem medo, porque aqui eu acabo tendo tanto uma estrutura, e eu posso realmente fazer ressoar alto isso. Então, eu vejo que é o momento de lutar, não é de meio termos, não é para agradar, como até falei, não é o momento de agradar. É o momento de vir bater forte. Inclusive, essa é a próxima pergunta. Como é isso, né? Claro, eu já perguntei sobre a questão da emoção de estar aí de ser selecionado para Cannes, mas fazer o mundo ouvir a sua voz e, naturalmente, a voz dos brasileiros. Aí o pessoal fala em 70% dos brasileiros que estão descontentes de alguma maneira com os rumos que estão tomando, né? E eu queria que você comentasse isso, sobre essa importância, essa sua representatividade não só dos brasileiros, mas da América Latina como um todo, né? Sim, então, como eu acabei de falar, essa oportunidade, mesmo que tenha sido o selo, mas de estar com esse nome do Festival de Cannes, com certeza vai ressoar longe. E eu já estou sentindo aos poucos o impacto disso, que realmente é muito diferente quando era com os curtas. E as pessoas querem ouvir, querem destacar daqui por diante o que eu estou falando e mostrando. Então, isso vai vir forte, vai bater forte, eu preciso assumir uma responsabilidade. Então, eu vejo que para mim, agora o peso fica até maior, porque eu vejo que antes eu podia errar, eu testava, né, até falava filmes e ensaios, porque eram testes, eram exercícios, e a gente errava, ia fazendo, porque era muito mais prazeroso o processo em si e não o resultado. Agora eu estou em outro momento, onde agora é o contrário, é o resultado que importa. E o resultado vai bater assim forte, vai ser aquela batida, um estrondo. E se eu tenho que acertar na veia, e é isso que agora eu tenho que fazer. E com esse filme, com essa resposta do festival, foi assim incrível, porque foi uma confirmação para mim que eu estou nesse momento preparado para realmente vir para bater forte. E as pessoas vão ouvir, vão ter que ouvir, e eu vou também, provavelmente também, não é que sofrer ataques, mas eu vejo que também eu vou acabar me tornando uma figura que
eu tenho que assumir. Eu acho que eu não posso vir para querer agradar, como eu falei. Eu acho que eu já quero começar logo e dizer, olha, eu vou ser assim, eu vou ser radical, é um cinema de autor, não é um cinema comercial, é uma outra coisa. Seguindo E, suas influências, naturalmente, aí no cinema, ou não? e Glauber, sei lá, entre Com outros cineastas certeza, aí. com certeza, com certeza. Trazer tudo em cinema experimental, um cinema marginal, é trazer uma força. Não é um cinema convencional que eu estou fazendo, e as pessoas provavelmente vão se assustar, no sentido que vai ter muita provocação. Não é uma coisa de um filme de gênero para agradar, para criar né, uma história de ação e reação. É uma outra coisa. Não é desse tipo de filme bem produzido. É claro que tem uma fotografia, tem tudo incrível, uma estrutura profissional, mas o filme vem sem medo de arriscar, sem medo de beirar, quase que eu falo, eu gosto de falar esse termo ridículo, porque é isso que se associa ao cinema caipira que eu falo. Para mim, eu sempre acreditei que a genialidade, você atinge ela quando você está prestes a cair no ridículo, quando você está quase tropeçando, quando você é flagrado. E aí, no momento que você escorrega, você mostra o seu eu, você mostra uma coisa tão verdadeira que o negócio bate forte. Se você tiver ali com essa paixão e mostrar e querer realmente mirando certo, o negócio vem e dá um impacto incrível no público e críticos e tal. Então é essa a minha intenção. João, você acredita que o cinema é uma ferramenta de transformação? Eu acredito, pode parecer ingênuo, né? Uma pergunta que era colocada aí, se você lembrar os realizadores dos anos 60 e também principalmente os italianos, que para mim foram um dos que mais radicais que tiveram, com condições bastante mínimas de produção depois da Segunda Guerra. Então você pega, né, claro que eu falo mais da segunda fase, como Pasolini, Antonioni, que assim são, digamos, mais radicais, que eu admiro, principalmente Pasolini em si, e eu vejo que assim todos eles arriscavam de um jeito e tocavam no público, e também a novela vague, como movimentava, o cinema novo também como movimentava. Tem sim maneiras de tocar e de criar o que a gente chamaria de uma epifania, que é uma coisa da obra de arte que, ao mesmo tempo, as pessoas podem criar um monte de artigos e críticas e um monte de texto para tentar explicar né, o que aconteceu, o que é aquela imagem. Porém, ao mesmo tempo, o público comum, quando ele olha essa epifania, ele sente algo forte, mesmo que ele não entenda. Então, isso quando você fala, por exemplo, o monolito do Kubrick. Ninguém sabe o que é aquele monolito no 2001. Então, não era a questão o que é, o que não é, vai ter um monte de teoria, mas é o impacto que aquele desconhecido nos dá. E isso marca gerações e faz a pessoa sair daquela sala e repensar o mundo, repensar as coisas, o destino, a origem das coisas. Então, eu vejo que a mesma coisa eu procuro. Eu até brinco, às vezes eu lembro quando eu estava aqui em 2017 na residência do Cine Fundação de Cannes, e tinha um italiano, e eu, nossa, adorava, eu falava com ele, eu falava, nossa, você que é da Itália, não sei o quê, você deve vir com aquela responsabilidade, falando, nossa, como que eu chego que nem Pasolini, Antonioni, Fellini, como... Aí na hora ele até meio que me broxou, que ele pegou e falou assim, olha, não, de jeito nenhum, eu nem vou querer é, ter, né, a coragem de fazer algo, eu nunca vou chegar perto disso. Esses caras descobriram e fecharam a porta e essa chave ninguém mais tem. Aí aquilo ficou na minha cabeça, porque eu acho assim, não é quer dizer de querer ser melhor do que o outro, mas de chegar a um nível próximo, dialogar com aqueles grandes. Senão, para que quer? A gente passa uma vida, a gente vai morrer, é uma merda mesmo. Então, eu vejo assim, vamos logo arriscar, vamos dar o sangue e vamos fazer uma coisa grande. Então, é isso que me move. Então, eu acho que assim, quero chegar no nível como Glauber, chegar no nível como esses italianos, eu quero fazer esse cinema. Hoje em dia, eu destacaria cineastas que eu acredito, na minha visão, na minha opinião também, que batem nisso, é como o Akshat Pong, o Lavi Dias, o Belatar há pouco tempo, o Carlos Reigadas. Então, eu gostaria de chegar nesse tipo de nível. Correto. Ô, João, a cultura no Brasil passa pelo pior momento,
olhando aqui minhas perguntas, meu roteiro. A cultura no Brasil passa pelo pior momento da história, né? Assim, eu ouso dizer que desde a época da ditadura, realmente nós estamos no pior momento. Como você avalia esse momento, não só do cinema, claro que do cinema que precisa mais de recursos, mas em geral, e como resolver esse problema, assim, enquanto artista, enquanto sociedade civil, enquanto povo brasileiro mesmo, como a gente vai conseguir solucionar esse problema? Vamos para citar um dos exemplos, tá aí a Cinemateca para provar, quase caindo a míngua, né? E a gente numa dificuldade grande. Então, realmente chegamos num fundo do poço, assim, né? A gente até eu tenho medo de dizer fundo do poço, porque de repente o negócio pode ser mais fundo do que eu esperava, né? Pode acontecer amanhã realmente um golpe, pode ficar isso muito mais claro, né? E todo esse autoritarismo e toda essa ignorância pode ficar cada vez mais visível, né? Daqui para frente, enquanto esse presidente ainda continuar lá e essa visão ainda continuar lá. Então, eu vejo assim, mais do que nunca, a cultura precisa que os seus artistas encontrem soluções que, assim, eu sei que é difícil falar isso, mas eu, mesmo que quando no meu começo, e você conhece também bem, assim, a gente sempre teve dificuldades, tinha ano que conseguia alguns apoios, tinha ano que não, e tinha, então, ou seja, e se for contar os anos, a maioria dos anos era de graça, a maioria dos anos você fazia muito voluntário. Não é quer dizer que eu estou querendo pregar um voluntarismo, também não é isso. Mas eu vejo que é um momento de guerrilha, é um momento que nós temos que pensar formas de como bater forte, fazer um grande estrago, de marcar, porque são momentos como esse que surgem os grandes artistas. Pode olhar nos anos 60, sabe? Ou mesmo nos anos 20, com toda uma crise econômica, todo momento pós-guerra. Isso são nesses momentos de crise que realmente os artistas ganham maior força. É aí que surgem as revoluções. Eu acredito cada dia mais que nós estamos prestes a uma revolução em vários níveis. Uma revolução social, uma revolução cultural. Eu vejo que está no momento, cada vez mais. Eu falo assim, é a hora. E no filme, depois você vai ver, mas é uma coisa assim, eu tenho todo a trilha, a gente, o filme vai, uma coisa que já tinha na Moça que Dançou com o Diabo, que a gente sentia que estava chamando o capeta para vir. Estava mexendo com fogo, chamando o bicho, falando, vem para cá que nós vamos enfrentar. E aí, na mesma hora, com esse filme, eu também senti uma mesma coisa, porque a gente mexeu também com uma espiritualidade no filme, e que tem assim uma chamada, né, da entidade do boiadeiro, do caboclo boiadeiro, que vem para limpar tudo isso, e tem a música vibrante que grita, ressoa bem alto, assim, que é hora, e o cara com uma lança, que nem um guerreiro africano. Meu, o negócio vai para um lado mítico, assim, vai para um lado mesmo de guerrilha, de querer e não ter o medo de se expor, né? de ir para um ridículo né, de arquétipos, de trazer junto toda uma força não só, né, africana, mas dos primórdios de uma civilização. Então o filme traz isso, e a espiritualidade em si. Então eu vejo que assim temos que achar maneiras criativas, formas de viabilizar de alguma maneira para conseguir ressoar muito mais forte. Eu vejo que, por um lado, que eu sei que tá horrível e a gente não né, realmente é um desgosto as notícias, gostaríamos que fosse melhor, mas ao mesmo tempo, eu não sei, para mim, sempre quando vem provocações ou quando vem uma coisa que vem como um obstáculo, que vem como um desafio, quando as pessoas falam, olha, não vai por ali que é difícil, é justamente por ali que eu quero ir, porque é por ali que eu quero mostrar que é possível, que tem uma possibilidade, que nós podemos chegar. Pode demorar, mas vai chegar. Então, é a minha visão. Legal, João. Falando em chegar, voltando um pouco para o campo estritamente do cinema e das premiações, você agora em Cannes pretende é, eu vou falar, vou perguntar assim, pretende ganhar o Oscar? Então, eu Tá, até tá no fiz seu uma. plano? Tá no seu plano isso?
Então, fizemos até outro dia atrás, aí a gente fez uma reunião via Zoom, né, com a equipe no Brasil, a equipe toda que participou do filme, foi lindo, incrível e tal, e todo mundo falando isso, né, pô, João, será que não temos chance, vamos pro Oscar, não sei o quê. Falei, olha, chance tem para ir pro Oscar, mas, para falar a verdade, seria uma revolução se eles aceitassem, porque é um filme, né, como a gente falaria, cabuloso. É um filme que mexe de um jeito e provoca de uma maneira. Ele é muito radical. Tanto que, às vezes, eu me pego no pensamento, eu falo, nossa, eu não acredito. Como que eles aceitaram? E eles falaram para mim, falaram, olha, você tem uma personalidade que, assim, no seu jeito do seu filme, é uma personalidade que todo mundo assusta. Não dá para ficar indiferente. E quando eu falo indiferente, quer dizer o quê? Pode surgir aqueles que vão amar e pode surgir aqueles que vão odiar, porque queriam que fosse um filme de aventura, ou que fosse um filme que trouxesse de uma maneira razoavelmente interessante, de bom gosto, mas não é esse tipo de filme. Não é, eu até já aviso que não é. Então, assim, eu não fico alimentando muito essa coisa do Oscar, mas com certeza gostaria, sim, se pudesse ir lá, né, esfregar na cara dele lá, e pegar um Oscar e ganhar e mostrar que é possível. Eu acredito que é possível, mas eu prefiro tudo com estratégia, indo com calma, porque eu vejo que assim, eu também quero usar não, eu digo assim, usar o sistema, mas usar a estrutura para justamente fazer essa paulada e esse tiro ser muito mais forte, ressoar muito mais alto. Então, eu só preciso, é claro, sempre ter uma liberdade de expressão e de poder fazer o que eu acredito. Então, se realmente foi até Cannes, por que não, de repente, né, o Oscar fale, vamos sim, é hora também de trazer esse tipo de olhar autoral de novo para a história do cinema. Legal, João, só para registrar aqui o nome do filme, então, a gente estava falando sobre o filme, chama Casa de Antiguidades, foi dirigido pelo meu amigo João Paulo, tem o Antônio Pitanga como um dos atores. E, João, mudando um pouco também, mas seguindo nessa linha do cinema propriamente, filme produzido, filme selecionado em Cannes, já tem algum novo projetinho aí que tá caminhando, já tem algum roteiro, já em andamento? O que que você dá para se adiantar para a gente? Eu estou começando a escrever, tenho algumas ideias. Tem uma especificamente que já estava já há um tempo já trabalhando em cima mas que não seria um longa-metragem, na verdade, e nem também assim um curta, seria na verdade um projeto de instalação e de realidade virtual, que eu penso em trabalhar com museus, principalmente aqui na Europa, mas que é uma produção tem um conteúdo audiovisual em realidade virtual e que será lá no Maranhão, será em São Luís e que é onde eu já cheguei a visitar algumas locações já há um tempo atrás e então a gente está esperando. Então provavelmente acredito que até o meio do ano que vem eu vou estar filmando esse projeto aí no Brasil, então um projeto brasileiro e que vai também rodar o mundo, mas principalmente acredito em centros culturais, em museus. Então, esse é o próximo projeto que já está em vista. Assim. Legal. João, indústria cultural. Indústria cultural aí na Europa é diferente da indústria cultural aqui no Brasil? Você que já trabalhou aqui no Brasil e agora trabalhando aí na Europa. Então, aqui é uma outra estrutura, né? É claro que quando eu cheguei aqui eu já tinha um nome, então já tinha parceiros, então a coisa, digamos, andou, entre aspas, mais fácil, digamos, né? Só que eu vejo que aqui é outro mundo, tem uma valorização do artista, né, de uma maneira muito especial, porque eles têm toda uma lei que outros países também têm, que é a lei do intermitente do espetáculo, aonde cada artista faz um banco de horas e aí ao fazer o banco de horas está garantido pelo ano todo um salário mínimo para se manter. Então isso realmente é uma coisa muito importante para manter Como os é que é? artistas. Explica de novo que isso é uma coisa muito interessante, inclusive para tomar como base aqui no Brasil. Como funciona a lei? Então, todos os detalhes eu não sei exatamente, mas eu sei que é assim, você junta horas, tipo de cachê e trabalho,
se você é músico, se você é cineasta também, como eu e tal, porque aqui na França eles entendem que o artista ele trabalha por projeto, então não é um trabalho fixo, então, ou seja, é por projeto. Então ele tem que ter, então eles fizeram uma lei, se você trabalha um tanto X número de horas, que se eu não me engano, se fosse colocar corrido, tempo corrido, porque daria, se você fizesse tudo de uma vez, né, 3 meses, você teria depois mais quase completaria o ano o governo pagando o seu salário. E se você tipo ganha cachês muito altos e não sei o quê, depois o seu salário também vai sendo alto. Tudo depende de quanto você ganhou, quantas horas, né, quanto trabalho você fez. Então esse banco de horas, mas é claro que cobra imposto. Então uma coisa assim, aqui o imposto é muito alto do tudo que você ganha. Só que ao mesmo tempo você tem muitos direitos, tem muita ajuda. E é Então uma forma de você estimular também, né, o artista, de permanecer focado no trabalho, né? Que acho que a arte é o que mostra a sociedade, no caso aí da Europa, para fora da Europa, né? exatamente. Então, existe isso. Questões de leis de incentivo, eu nunca ouvi falar no sentido assim de leis de procurar empresa, porque eu acho que essa coisa de leis de incentivo, por um lado, pode ser muito interessante, mas você fica refém do empresário, que vai decidir, que vai botar muito mais questões de gostos do que de um valor da obra em si. Agora, aqui já não existe isso, né? Tudo que seria vem direto no fundo. Então, você tem os editais, como tem no Brasil, e que tem os fundos. E aí as produtoras submetem para esses fundos e você aguarda. Mas aqui tem muito mais assim editais, o número de editais é muito maior do que no Brasil. Sei lá, às vezes tem uma vez por ano no Brasil para você tentar concorrer para curta-metragem, edital. Aqui já na França tem a cada 3 meses, entendeu? Um edital. Então, se você não ganhou nesses 3 meses, de repente você manda no outro, e assim, sei lá, por diante. Então, tem muitas possibilidades, além do que aqui as pessoas consomem cultura, né? Você vai numa sala de cinema, você vai, né, num espetáculo, sempre está lotado. Tanto que as pessoas aqui não veem a hora de voltar realmente a consumir a cultura aí nos museus. Eles valorizam muito. Tanto que, conforme toda essa coisa do Covid, as pessoas começaram, eu via muita gente vindo falar comigo, já tentando prever o futuro e achando que todo mundo vai ficar em casa no futuro e que o cinema vai ser só Netflix, não sei o quê, que tudo vai ficar ali. Falei, não é isso, não vai acontecer. Claro, Netflix vai aumentar e tudo, mas esse pensamento de ficar em casa, tipo num condomínio fechado, na tua casa, é uma visão então, às vezes, mais brasileira, americana, e aqui na Europa não existe isso. Na Europa, o espaço público é importantíssimo, o jardim é importantíssimo. As pessoas não ficam se encontrando no apartamento, elas se encontram no gramado da praça. Elas vão lá, levam uma mochilinha, estende ali uma toalha e come, almoça ali, bebe a cerveja ali com os colegas. Então, é o espaço público e a arte está espalhada em todos os lugares. Então, outro tipo de pensamento, né? Eu acho que isso mudou radicalmente aqui para a gente, porque, nossa, se eu falasse tudo que assim mudou de hábito, você não imagina. A gente não tem carro e nem pensa em ter carro, é tudo bicicleta, é tudo você anda em transporte público que funciona, sabe? E outra coisa, as pessoas doam, tudo que é meio que as pessoas assim não sei lá, como se diz assim, já usou e tá um pouquinho velho, mas está funcionando. Você sai na rua, você encontra geladeira, você encontra não sei o quê. Praticamente, eu falo aí para você, mas assim, a gente mobiliou aqui tudo com coisa usado, a gente achou até na rua. E assim, aonde É uma uma cultura pessoa do reaproveitamento, então. imagina assim, uma pessoa aí, vizinho seu em Rio Claro, olhar uma roupa na rua, olhar uma coisa, você vê que está em ordem e falar, eu vou pegar para mim. A pessoa fica com vergonha, nem vai tocar, vai ficar com nojo aí, por exemplo. Aqui já não. Aqui a gente olha e vê, encontra, e não só eu, a Fernanda, poxa, tira completamente os preconceitos, é outro mundo. É outro mundo. Eu acho que isso é uma coisa muito incrível. A gente só vai, na verdade, em lojas de usados aqui que assim, se encontra cada coisa, é muito barato. É outro pensamento, é outra qualidade de vida. Isso que realmente acaba inspirando muito, né?
Ô, João, você trabalhou durante muitos anos aqui no Brasil, especificamente em Rio Claro, formando o público, tentando essa formação de público, né, cara? Você falou aí que na Sim. Europa as pessoas consomem muito e aqui a gente tem uma dificuldade grande. Eu queria perguntar para você o porquê você acha que as pessoas não consomem arte e a dificuldade de conseguir formar, né? Porque você fez isso durante tanto tempo, a gente também fez alguma coisa nesse sentido. Queria que você comentasse. Eu vejo assim, é muito parecido até com um comentário que eu fiz de previsão de futuro. Pessoas que acham que o futuro vai ser o Netflix, não sei o quê. Na verdade, já é o passado, já era o que era a minha realidade aí. Porque as pessoas preferiam pegar o filme, piratear o filme e assistir em casa. A pessoa não vai querer criar situações de coletivo, de se encontrar. As pessoas não querem, as pessoas são muito individualistas, ficam na tua casa, vão querer assistir, criar o seu mundo na sua casa e ficam ali. Então, assim, não existe um senso de comunidade, de trocas, de encontros, de oportunidades de trocar entre músicos, artistas, e desse tipo de ambiente. Aqui já na França ele é muito rico e aí eu não tinha. Eu vejo assim, teve algumas experiências, até da qual você também participou, a gente participou, mas eram coisas muito pontuais que infelizmente a gente fazia, mas depois parece que voltava atrás, as coisas não caminhavam. Então, ou seja, é porque as pessoas vão, é a cultura do shopping center. Como eu acabei de falar, as pessoas vão preferir 1000 vezes no Brasil ir numa praça de alimentação no shopping do que ir na praça do seu bairro e estender uma toalha e fazer um piquenique com a família. Já aqui na França é o contrário, as pessoas vão e usam as praças. Então, a praça não fica, não é que não fica suja, né? Mas praticamente não fica suja. Se não é a praça, não é aquele lugar que as pessoas têm medo, que acham, vai ter mendigo, vai ter algum bandido, vai ter um, sei lá, um perigo e tal. Não é isso. As pessoas usam o espaço público. E eu vejo que esse pensamento, que é uma coisa que eu acho que foi de muitos anos para eles criarem, enraizarem aqui na Europa. E infelizmente no Brasil, eu acho que ainda vai levar um tempo. As pessoas têm que, nem, por exemplo, tem aí Rio Claro um lugar incrível que é o Horto, que eu sei que tem pessoas que vão, também fazem piquenique, mas não se compara com a frequência, da quantidade, como poderia ser, sabe? Então eu vejo que poderia utilizar mais desses espaços, de realmente se apropriar. Eu vejo que, independente de partidos, cada geração tenta, ao seu modo, tentar criar equipamentos públicos para gerar esse tipo de oportunidade. Mas, infelizmente, o povo parece que não. Acho que conforme a pessoa vai ganhando um pouco de dinheiro, a pessoa que ela quer montar um home theater, ela não quer, de repente, sei lá, investir em outra coisa, na qualidade de vida dela, e ela pensar, pô, para que eu vou precisar muito? Tudo bem, eu quero uma televisão, mas eu quero fazer um cinema na minha casa, sendo que, de repente, eu posso ir ali, tem o centro cultural, tá passando os filmes ali na tela, poxa, eu vou lá, porque eu vou lá, é de graça, eu tenho uma tela enorme, eu não preciso gastar para comprar na minha casa e fazer montar uma estrutura de cinema. Você entende? O pensamento é diferente, é o contrário. Eu entendo, eu vejo dessa maneira. João, você também manteve, você é fundador do grupo Aqui no Olho, aqui em Rio Claro, e, e o Aqui no Olho ainda permanece, continua fazendo filmes e tal, em plena atividade. Você ainda mantém contato? Você é um membro fundador e um parceiro, ou ainda mantém alguma atividade de trabalho mesmo com o grupo? Então, agora eu acabo sendo apenas mesmo um membro, fundador, né, claro, mas eu estou sempre acompanhando, né, virtualmente, né, pelas conversas do grupo que tem, pelo WhatsApp, pelas redes sociais e tal. Então, eu sempre estou acompanhando, converso muito também com o Rogério, que está na liderança aí, e eu vejo que, olha, sinceramente, agora o grupo está assim, muito maior do que na minha época. Eu vejo que o negócio, sabe, assim, até melhorou, aumentou. Então, assim, é como, sabe, aquela sensação de pai que você fez um filho
e o filho andou e começou até a fazer melhor do que você, começou a ir além, porque eu vejo que a quantidade está maior, está mais diverso. Eu tenho também ciência que muito também veio por causa, conforme a fama do próprio cinema que eu construí, então as pessoas falaram, nossa, é possível, é um exemplo, então eu tenho ciência que as pessoas veem muito também por causa disso, de um exemplo, mas conseguem manter e conseguem criar ações diferentes, né? Então eu fico muito contente, porque era uma coisa que eu ainda preocupava no momento de sair, de querer assumir não é uma carreira solo, mas assumir como diretor, cineasta, porque eu preciso, não tinha mais como eu abraçar o mundo. Então eu sempre fui de tentar abraçar tudo, fazer tudo um pouco. Aí chegou uma hora que eu vi que assim, eu não podia, eu tinha que fazer escolha. Ou eu virava o cineasta, ou eu ficava sendo professor e tal. Não dava para fazer tudo junto. Então o que aconteceu foi agora, eu virei cineasta, eu estou agora como cineasta, e é claro, como conselheiro, sempre quando dá tempo, o pessoal me pergunta, eu sempre tento aconselhar, dar uma opinião, né? E também sou bem ouvido, o pessoal tem muito interesse. Então, para mim, nossa, é super saudável. Eu só tenho orgulho e sempre quando eu entro lá e vejo o que está rolando, eu falo, caramba, o negócio está grande, está legal. E espero que continue por muitos anos, porque eu espero que isso continue, né, de várias gerações, né? É a minha torcida, seria a semente, realmente a estrutura, a base que eu gostaria de deixar mesmo em Rio Claro e na minha história aí. Inclusive no filme Casa de Antiguidades, você chegou a trabalhar com profissionais do Quino Olho, né? Eu gostaria que você citasse o nome deles e essa parceria também, ou seja, você levou eles junto, assim, de alguma maneira, para a sua carreira, né? Exatamente, né? Assim, veio o Léo, né? O Léo que fez o som, junto com a Isadora, e que também na parte do som, e teve na parte da arte a Marina. Então foram esses três que participaram, né? E é claro que assim, como se trata, né, de um filme que envolve produtoras e tudo mais, acaba você tendo que trabalhar com profissionais e que infelizmente não dava para trazer mais gente que pudessem ter essa aptidão para justamente específica. Porque, como eu falei, agora estou no momento que eu preciso, isso eu já venho falando também dentro do grupo que no olho, antes mesmo de eu estar nesse momento agora, que eu cada vez mais sentia que eu precisava de pessoas assim especializadas numa coisa só. Eu precisava de alguém que queria só fazer fotografia, alguém que só queria fazer o som, alguém que só queria fazer produção, e produção é a bucha, né, que ninguém quer, alguém que quer fazer assistência, que quer saber sobre como funciona isso, as planilhas e tal. Só que, infelizmente, não é assim também, porque era um coletivo e todo mundo, né, quer ser cineasta, quer realizar, e a gente tem que, é claro, não é impedir, é ajudar cada um chegar no seu sonho. Então, agora é um momento diferente, mas eu fiquei muito feliz dessas pessoas estarem junto ali. João, e o cinema caipira? O cinema caipira, você permanece com aquele conceito que você criou também junto com o grupo Quino Olho, esse cinema de mostrar esse ser interior, né? Esse ser, como você chama sempre em várias entrevistas suas, ser ridículo, ainda permanece mesmo fazendo um cinema fora do país ou um cinema para o mundo? Com certeza, e eu acredito que ainda vai ficar comigo por muito tempo, porque eu me sinto esse caipira, eu me sinto desse jeito e eu vejo que não tem como esconder. Mesmo se eu faço um filme todo internacional, eu acho que eu vou estar ali falando de um sujeito que é um ridículo, que tem uma construção mais complexa, com marcas do tempo em si. Então, quando eu falo caipira, é uma coisa complexa aqui, porque junto vem o termo meio pejorativo, que eu trago de propósito mesmo, porque como se falasse, né, falasse, ó, aquilo não vale a pena, aquilo é feio, aquilo é fora da moda, aquilo é ruim, é de mau gosto. Isso para mim é um desafio, porque é justamente ali que me interessa. É a coisa que as pessoas normalmente iriam ignorar, que está ali na sarjeta, que está ali na esquina e tal, largado. E isso não vai mudar no meu olhar. Isso eu vou ver em tudo que, onde eu for fazer um filme, eu vou querer olhar para esses tipos de elementos, de sujeitos que estão supostamente ali ignorados e que para mim são meus grandes heróis e mitos, digamos, míticos aquilo. É algo muito grande. Então, isso eu continuo.
É claro que para você traduzir isso, esse conceito, pensar num modo internacional, é claro, aí às vezes fica um pouco complicado, porque a gente pensa caipira ligado diretamente a uma coisa do Brasil, do interior do Brasil, do sertanejo e tal, mas é totalmente diferente. Mas o legal é que com esse longa tem também essa cara desse sertanejo. Então tem o cara, ele vem com berrante, ele vai comunicar com os animais, mas o negócio vai para um outro rumo surreal, não imaginado. Então isso daí que também pega forte no filme. Então é um momento que eu estou iniciando assim, né, com longa e ainda trazendo essa carga do interior, dessa figura do caipira. João, o Glauber Rocha, o próprio Rogério Sgarzella, para citar dois aqui no Brasil, eles fizeram uns manifestos aí ao longo da vida, né? O Glauber Rocha, apesar de escrever manifestos, muito do que ele escreveu acabou se tornando aí teoria para as futuras faculdades de cinema, né? E você pretende lançar um manifesto do seu cinema, a exemplo de Glauber Rocha, por exemplo? Isso é uma coisa muito interessante, né? Isso, às vezes, eu chego a pensar que dá até um pouco mais de bandeira, sobretudo agora que você está no maior festival do mundo, falar sobre os problemas que já está presente, já estão impressos no filme, mas também falar de maneira como se fosse um manifesto escrito ou até mesmo falado. Como você vê isso aí? Olha, eu vejo que sim, é uma oportunidade e sempre eu tive em mente, né? Eu já imaginava, desde quando tinha já a revista Cinema Caipira, da qual também você participou, assim, toda a ideia é de realmente criar um conceito por trás, é uma ideia. Para mim, o cinema é teoria, é você muito mais pensa, raciocina, faz uma reflexão do que ficar apertando o botão e filmando. Então, é muito o pensamento atrás dessa câmera, então, e essa reflexão. Então, com certeza, para mim é muito importante, eu quero, mas aí é um trabalho que, infelizmente, bem nesse momento que está uma correria danada, eu vejo que, assim, talvez não vai ser esse o momento agora, até porque eu também estou com o meu primeiro longa, e eu quero ainda esperar um pouquinho, e eu acredito que ainda vai ter chance de voltar a isso, tanto que eu ainda tenho o sonho também de até continuar também uma outra pós, de fazer um doutorado, por exemplo, que eu até já estava prestes a querer fazer aí na Unicamp, mas depois, com toda a correria dos cursos que foram para os festivais, eu acabei largando um pouco e deixando de lado. Mas eu queria muito, e eu queria, de repente, realmente abraçar e fazer toda uma tese, um livro mesmo, em cima desse pensamento do que seria esse caipira, né? Então, eu vejo que seria uma coisa bem interessante de construir, de trazer um repertório, não apenas olhando assim para mim mesmo, né, meus próprios filmes, mas pensando nas outras referências, em outras artes e como esse olhar para o que a gente ignora, para o caipira, o cafona, porque às vezes esse caipira muda em alguns lugares. As pessoas usam, por exemplo, um termo que usavam de forma pejorativa, que até vi a minha avó falar e que eu, nossa, era uma coisa que me batia no estômago, né? Quando ela via alguém, olha que baiano, né? Tipo assim, Sim. no sentido pejorativo, falar que a pessoa estava vestido todo errado, que nem um jeca tatu e tal. Então, ou seja, isso é o que eu quero falar, desse tipo de sentimento, e que isso não é só apenas no meu filme, mas eu vejo em vários outros projetos, que nem, se vamos pensar até internacionalmente, se fosse pegar no, sei lá, como chama? Project Florida, né? Florida Project, que é, não sei se você chegou a ver, e que é tudo num ambiente que é esse do ridículo, do simples, do cafona, e que tem a ver muito com o lado social. Isso tem uma coisa em comum com toda né, a estética da fome, também um olhar para uma população, né, para uma maioria da população, e aí todo esse lado social, menos favorecido. Então, isso também traz no caipira. Mas o caipira vai um pouco, eu penso um pouco além, porque não é apenas só uma questão de estrutura financeira, social, mas é também uma questão mesmo até de gosto e de personalidades também. Pessoas que assumem figuras, como aquele o Tony, né? Era o Tony já falecido, né? Que tinha que fazer um documentário aí de Rio Sim. Claro. Então, era uma figura que não era nada pobre, não é nada disso, mas ele assumia essa figura caipira, que eu diria.
Então ele quer quebrar mesmo, romper certos costumes, quer realmente cortar toda uma impressão e assumir como esse ridículo, como esse outro lado verdadeiro de si. Então isso é uma coisa que tem tudo a ver com essa tese, essa ideia do cinema caipira. João, Brasil, voltando no Brasil, o Brasil está naquele momento tenso que a gente já comentou. Você disse que é o melhor momento, digo, não é o melhor momento, mas é É. um bom momento para que os artistas eles possam reagir, né? Eles possam criar seus trabalhos de uma maneira de reação e até historicamente, como a gente sabe, o próprio cinema novo, entre outros. É, o que você poderia dizer para a sociedade? Como a gente atravessa uma mensagem de esperança aí para essas pessoas e para os seus colegas também, seus colegas artistas, cineastas, artistas plásticos? Qual é a mensagem, meu querido? Olha, esse é um momento de reflexão. Esse é um momento, assim, eu até sei que vocês estão aí passando o que a gente passou aqui semanas atrás. Eu, no começo do confinamento, me senti até mal por exemplo, né, cheguei até a perder o olfato e senti dores no peito, por exemplo, e, nossa, o meu filho fez cocô na sala e eu não senti o cheiro, peguei, limpei e não senti o cheiro. Então, eu até Isso. suspeito. Nem fiz o teste, porque ficava com medo danado. Foram dias, semanas imaginando o pior. Então, isso falando pessoalmente, mas também quando chegou o pico aqui também, toda uma sensação de que o fim do mundo estava chegando. Então, eu também passei muito por um momento de reflexão também, e em casa, de refletindo sobre tudo isso, e eu vejo que assim, a gente não pode ser o mesmo amanhã. Não é que o momento é horrível, o momento não é bom, é horrível. Quando eu falo que o momento, um lado, entre aspas, positivo, seria o lado de amanhã. Porque eu vejo que amanhã, por exemplo, quando eu, por exemplo, poder passar o meu filme em várias salas no mundo inteiro, aí no Brasil, e poder falar com o público e falar, vai ser um momento lindo, porque vai ver como isso cabe e que para um novo. Eu vejo que agora é o momento para refletir e justamente as pessoas se prepararem para o que virá amanhã, porque isso aí vai passar. Passou aqui, mesmo que os números aí sejam muito diferentes do daqui, mas uma hora vai passar. Daqui umas semanas você vai ver, o negócio aí vai ficar como aqui. É impossível ficar até o final do ano desse jeito, não vai. O negócio vai, se aqui já está passando, e mesmo aqui o pessoal também tem um certo descuido, ninguém está usando máscara agora, então, mas só que assim, os casos estão diminuindo, acho que tá realmente chegando uma luz no fim do túnel. Eu vejo que cada vez mais essa coisa de uma segunda onda está cada vez mais afastada. Não é impossível, pode, mas cada dia mais é impossível, está ficando cada vez menor a chance. Eu vejo que aí também no Brasil vai acontecer esse momento. E as pessoas não podem perder de vista agora, esse momento no pico, de justamente repensar em tudo que já fez até hoje e como vai ser amanhã. Como eu vou pegar as oportunidades de amanhã e como eu vou fazer a coisa ser diferente. Eu sei que é muito difícil para as pessoas, muito difícil, mas é uma coisa que tem que passar pela cabeça. Eu acho que é isso que tem que fazer, porque quando vem uma provocação, uma coisa grande, um grande obstáculo, é aí que nós vamos ter que ter coragem, é aí que a gente tem que mostrar que a gente tem um culhão para amanhã vir enfrentar, porque aí a gente vai vir com mais gosto de fazer uma coisa muito mais potente, sabe? Então eu tenho esse sentimento, que é, pelo menos aqui na Europa, eu estou vendo na França, que está surgindo esse sentimento, que as pessoas estão voltando, mas com uma esperança e querendo de alguma maneira fazer algo melhor, mesmo que seja para si mesmo melhor, algo que eu vou, sei lá, mudar a minha alimentação, eu vou ficar mais com meu filho, eu vou querer cuidar mais disso, eu vou querer ajudar você a fazer aquilo, ou vou querer realmente revolucionar. Então, ou seja, eu vejo que é o momento dessas pessoas surgirem, os novos líderes, os novos pensadores, novos artistas. Eu acho que é um prato cheio para ter essa reflexão para o dia de amanhã. João, eu queria agradecer, cara, a sua entrevista. Muito obrigado por ter doado um pouco do seu tempo pra gente e parabenizar pelo filme, que
pelo fato de estar em Cannes, já outros filmes seus já estiveram também em outras premiações, mas é importante, o único da América Latina, e queria deixar um grande abraço para você. Obrigado mesmo, Lourenço. Olha, um grande abraço para você, todo mundo aí da sua família, o seu irmão, tá? Todo aí o seu filho também, tá? Olha, tudo de bom aí para vocês, a família toda.